Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que os vários ministérios enriquecem a comunidade cristã, que é vocacionada a seguir a Cristo, caminhando na unidade e levando ao mundo inteiro o evangelho do amor, da paz e da misericórdia. Então, a primeira leitura de hoje está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 7, depois o versículo 11 a 13. Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 7, depois o versículo 11 a 13. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que antes, como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, essa primeira leitura, fala pra gente justamente sobre a unidade da fé, Nós temos uma só fé, um só batismo, Nós cremos em um só Deus, Em um só Espírito, Aqui esse trecho, Esse trechinho aqui que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Então nós devemos dar testemunho disso a todos, Nós devemos, sempre, seguir a Cristo, caminhando na unidade, e levando ao mundo, o testemunho de Cristo, dando testemunho dele, dando testemunho do Evangelho também a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, essa leitura do Evangelho, fala sobre Mateus, Mateus, pela profissão dele, era considerado, um traidor do seu povo, ele era um homem impuro, porque trabalhava, para o inimigo, Mas o Senhor teve misericórdia de Mateus, Jesus viu ele lá, teve misericórdia e o chamou para o discipulado. E ele não pensou duas vezes e seguiu, Mateus não pensou duas vezes e fez o certo, Seguiu a Jesus, atendeu ao pedido de Cristo e o seguiu, Então, em sua casa, ele estava comemorando a vida nova que ele teria pela frente, agora seguindo a Jesus, Então, e aí, ali na casa dele, junto com Jesus, estão publicanos, pecadores diversos, E aí, os fariseus, como sempre,
né, infelizmente, eles se puseram a criticá-lo, né, Jesus. E aí Jesus fala para os fariseus, né, eu não vim para aqui esse trechinho aqui final, né, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Então, que a gente possa realmente sempre, né, cada vez mais nos converter para uma nova vida em Cristo Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, né? Que nós não sigamos o exemplo dos fariseus que só criticavam, né? Que só falavam mal, né? Nós não devemos seguir esse exemplo. Nós devemos seguir o exemplo das pessoas que seguem a Cristo, né? Então que nós possamos cada vez mais ter esse encontro com Cristo, nos convertermos, nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos para uma nova vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.